aula de métodos quantitativos aplicados à gestão. O tema da nossa aula de hoje é distribuição normal. Curva normal. Entre as várias distribuições teóricas de variáveis aleatórias que existem na natureza, a mais empregada é a distribuição normal. Muitas variáveis analisadas em pesquisas, sejam elas socioeconômicas, por exemplo, correspondem à distribuição normal ou delas se aproximam muito. Por isso, podemos muitas vezes utilizar este exemplo, este parâmetro, para analisar uma distribuição estatística. O aspecto do gráfico é esse que a gente vê aqui ao lado, tá? Parece uma forma de um sino. A gente pode verificar pela figura que a variável aleatória x pode assumir qualquer valor real na linha horizontal, a linha do x, ou a linha das abscissas. A representação gráfica da distribuição é uma curva, como eu disse, em forma de sino, e ela é simétrica em torno da média. Aquele valor mais alto é a média. Ela é simétrica porque a metade da direita é exatamente igual à metade da esquerda. Essa curva também recebe o nome de curva normal ou curva de Gauss. E a função de origem, que é a chamada função densidade de probabilidade, é essa que vocês estão vendo aí. A área total limitada pela curva e pelo eixo das abscissas, a área inferior, além do sino, é igual a 1. Nós vamos assumir que é 1, já que essa área corresponde o quê? A probabilidade de a variável aleatória x assumir qualquer valor. Então, a probabilidade dela assumir qualquer valor é 1 ou 100%. A curva normal é assintótica em relação ao eixo das abscissas. O que quer dizer isso? Que ela se aproxima indefinidamente do eixo das abscissas, sem contudo alcançá-lo. Quer dizer, nas duas pontas da curva, ela se aproxima cada vez mais do eixo, mas nunca vai encontrar com o eixo. Como a curva é simétrica em torno de x barras, lembre que x barra é a média. A probabilidade de ocorrer um valor maior que a média é igual à probabilidade de ocorrer um valor menor que a média. Por quê? A curva é simétrica, a metade da direita é igual à metade da esquerda. Ou seja, se toda a área da curva vale 1, metade da direita, ou seja, maior que a média, vale 0,5 ou 50%, e a esquerda também vai ser 50% ou 0,5. Por isso que eu posso dizer que a probabilidade de x maior que x barra, maior que a média, é igual à probabilidade de x ser menor que x barra, que é igual a 0,5. Quando temos em mãos uma variável aleatória com distribuição normal, nosso principal interesse é obter a probabilidade dessa variável assumir um valor entre determinado intervalo. Eu nunca vou ter a probabilidade de ser um certo número. A probabilidade de ser exatamente aquele número é zero, porque a área seria bem fininha, seria praticamente zero, seria um infinitésimo. Então, quando a gente fala de distribuição normal, a probabilidade sempre vai ser entre um intervalo. Vamos ver um exemplo. Seja x a variável aleatória que representa o diâmetro dos parafusos produzidos por uma certa máquina. Vamos supor que esta média, esta variável, tenha uma distribuição normal com média 2 cm, x barra igual a 2 cm, e o desvio padrão S igual a 0,04. Pode haver interesse em conhecer a probabilidade de um parafuso ter um diâmetro com valor entre 2 e 2,05 centímetros. É fácil notar que essa probabilidade vai ser igual a esta área achurada aqui. Veja que 2 é a média, 2,05 vai estar um pouco para a direita, então a probabilidade é esta área aqui. O cálculo direto desta probabilidade exige um conhecimento de matemática mais avançado, conhecimento de cálculo integral. Entretanto, nós vamos contornar esse problema. Vamos criar uma variável z, que é igual a x menos x barra sobre s.
Essa variável vai ter que nós vamos chamar de distribuição normal reduzida. Isto é, tem distribuição normal de média 0 e desvio padrão 1. Então aí eu construo esse z. Eu transformo o meu x em z. A probabilidade associada à distribuição normal padronizada, aí são encontradas em tabelas. Então eu não preciso fazer o cálculo, eu vou na tabela e pego o valor. Fica muito mais fácil. A tabela de distribuição normal disponibilizada em material de apoio, eu estou cedendo esse material para vocês, essa tabela, tá? É uma tabela de distribuição normal reduzida, que nos dá a probabilidade de z tomar qualquer valor entre a média 0 e um valor z qualquer. Então eu vou calcular o quê? A probabilidade de z entre 0 e zzinho. E aí eu transformo, tá? Então eu vou ter a probabilidade de um x grande estar entre x barra e x, que é igual a probabilidade do z grande estar entre 0 e z. Lembrando que z é igual a x menos x barra sobre s, onde x é o valor que eu tenho, x barra é o valor da média e o s é o desvio padrão que foi informado. Vamos retomar lá no nosso exercício, então. Eu quero o quê? Para obter esta probabilidade, precisamos, em primeiro lugar, calcular o valor de z, que corresponde a x igual a 2,05. Como o x igual a 2, ele quer entre 2 e 2,05. 2 não é a média? Então, para a média, o z sempre é igual a 0. Ok. E para 2,05? Vamos colocar aqui na fórmula. Vai ficar a formulinha de z igual a x menos x barra sobre s. O x é 2,05 menos 2, que é a média, dividido por 0,04, que é o desvio padrão. 2,05 menos 2 dá 0,05, dividido por 0,04, é igual a 1,25. Muito bem. Procuremos agora na tabela z igual a 1,25. Então vamos ver aqui, olha. Nós temos aqui na horizontal 1,2. Eu quero 1,25. Vem aqui na vertical, no 5, onde as duas setas aqui, onde estão indicando essas setas vermelhas, vão se encontrar, eu tenho 0,3944. Este é o valor que eu estou procurando. Então, aqui na primeira coluna encontramos o valor de 1,2, na primeira linha o valor de 5, tá? E corresponde ao último algarismo de 1,25. Na intersecção da linha, obtenho aqui. Então, o que ele quer dizer? Que a probabilidade do z está entre 0 e 1,25, esse 1,25 de onde veio? É aquele zzinho que eu calculei e entrei na tabela. É igual a 0,3944. Assim, a probabilidade de um parafuso fabricado por esta máquina apresentar um diâmetro entre 2 e 2,05 é 0,3944, ou 39,44%. Vamos ver outro exemplo aqui. Determinar a probabilidade do z estar entre 1,25 e 0. A probabilidade corresponde a esta área achurada que vocês estão vendo na figura. Como a curva é simétrica, eu posso considerar 1,25 como sendo positivo do outro lado. Então, o z vai ser entre 0 e 1,25. Entrando com 1,25 na tabela, igual que nós vimos no exemplo anterior, obtenho o quê? O 0,3944. A probabilidade de ser entre 0,5 e 1,48. Veja que nesse caso eu tenho a probabilidade que está toda achurada aqui. Então eu tenho uma probabilidade entre 0,5 e 0 à esquerda da curva e uma probabilidade de 0 a 1,48 à direita da curva. Então eu tenho que dividir entre duas partes, entre 0,5 e 0 e 0 e 1,48. Muito bem, se eu entrar com 0,5 na tabela, veja que aqui eu já estou falando do z direto, por isso que eu não estou calculando o z, certo? Porque aqui a média já é 0. Eu entrando com 0,5 na tabela, eu vou obter esse valor, 0,1915. Se eu entrar com 1,48 na tabela, eu vou obter o quê? 0,4306. Então, 0,1915 é a área entre 0,5 e 0.
E 0,4306 é a área entre 0 e 1,48. Como eu quero a área total, ou seja, a probabilidade total, eu somo os dois valores. Então, minha probabilidade vai ser 0,6221. E se a probabilidade for entre 0,8 e 1,23? Muito bem, neste caso, eu quero achar esta fatiazinha aqui. Mas a tabela me dá entre 0 e um valor. Então, o que eu tenho que fazer? Vejam só, se eu achar a probabilidade entre 0 e 1,23 e tirar a probabilidade entre 0 e 0,8, eu tenho essa fatia que eu quero. É justamente o que vamos fazer. Então, primeiro, eu calculo a probabilidade de z estar entre 0 e 1,23. Entrando com 1,23 na tabela, eu encontro o valor 0,3907. Entrando com 0,8 na tabela, eu encontro o valor 0,2881. Subtraindo 0,3907, que é a probabilidade do 1,23, de 0,2881, que é a probabilidade do 0,8, eu tenho 0,1026, ou 10,26%. O que é esse 0,1026, ou 10,26%? É a probabilidade desse valor estar entre 0,8 e 1,23. Outro exemplo, a probabilidade dele ser maior que 0,6. Veja aqui que é toda esta área direita. Como vamos fazer? Muito simples. Veja que a probabilidade dele ser maior que 0, indo do 0 até o fim, nós vimos que é metade da curva. Como a curva, a área de toda a curva é 1, metade da curva é meio. Se eu tirar, então, esse espaço em branco que vai de 0 a 0,6 de meio, eu tenho essa área churada. Então, o que eu vou fazer? Entro com 0,6 na tabela e acho 0,2258. Então, vou pegar 0,5. O que é o 0,5? É a probabilidade de ser maior que 0. Toda essa parte à direita aqui da curva. Menos 0,2258. O que é o 0,2258? É a probabilidade desta área entre 0 e 0,6. Eu vou obter 0,2742, ou 27,42%. Vamos ver outro exemplo. Qual a probabilidade dele ser menor que 0,92? Também é bastante simples. O que está faltando para mim? Esta área branca aqui. Ou ele passou desta área aqui, entre 0 e 0,92. Ora, menor que 0, na metade da curva, então vale quanto? Meio. Então é só eu achar a probabilidade de quê? De 0 a 0,92. Então, a probabilidade de 0 menor que 0, ou seja, toda esta área à esquerda do 0, é meio. 0,92, eu entro na tabela 0,3212. Faço 0,5 mais 0,3212, tenho 0,8212, que é a probabilidade dele ser menor que 0,92, ou 82,12%. Vamos pegar um outro exemplo mais concreto. Os salários semanais dos operários industriais são distribuídos normalmente em torno da média de R$ 500, com desvio padrão de 40. Calcule a probabilidade de um operário ter salário semanal situado entre 490 e 520. Veja que eu estou querendo uma faixa. Nesse caso, nós temos que calcular o nosso Z para 490 e para 520. Então, vamos lá. 490, que é o X, menos o X barra, que é a média. Ele deu 500. Dividido pelo desvio padrão 40, que é dado. Vai dar quanto? Menos 0,25. O Z2, o que é? O valor de X, 520. Menos 500, que é a média. Dividido por 40, que é o desvio padrão. Vai dar 0,5. Logo, a probabilidade procurada de P 490 de X 520, ou seja, P está entre 490 e 520, transformando para o Z, a probabilidade de Z está entre menos 0,25 e 0,5. Então, eu tenho que dividir em duas partes, entre 0 e menos 0,25 e entre 0 e 0,5. Ora, entrando com 0,25 na tabela, eu tenho 0,987,
Entrando com 0,5 na tabela, eu tenho 0,1915. Somando-se os dois, eu tenho o quê? 0,2902. É por se esperar que a média 29,02% dos operários tenha salário entre 490 e 520. Esta aqui é a tabela normal. Um exemplo, vocês podem encontrar várias tabelas disponíveis na internet. É o que tínhamos por hoje. Bons estudos!